Momentos de crise são grandes oportunidades para a gente poder crescer em vários aspectos da vida. Eu convido você a fazermos uma reflexão hoje numa história bíblica de alguém que passou por uma crise muito grande, uma crise que durou praticamente a sua vida toda. E foi por causa dessa crise que ele conseguiu crescer, principalmente no aspecto emocional. Vamos dar uma olhadinha hoje na vida de José do Egito, e analisarmos qual a relação que existe entre espiritualidade e maturidade emocional. Nós temos observado ao longo da vida que essas duas coisas caminham juntas, a espiritualidade e a maturidade emocional. Quando nós crescemos emocionalmente, nós abrimos portas para crescer espiritualmente também. E as duas coisas parecem que andam juntas. Então vamos analisar a vida desse personagem bíblico e vamos refletir um pouquinho sobre esse assunto tão importante. Lá em Gênesis 37, do verso 2 até o 4, nós lemos assim: Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Por essa leitura nós podemos perceber que a vida de José não era uma vida exemplar, ele não tinha uma família exemplar, com certeza. O seu pai, Israel, ou Jacó, como a Bíblia diz, era casado com 4 mulheres diferentes, possuía 4 mulheres, e com cada uma delas tinha filhos. Então havia ali 12 irmãos que na verdade eram meio-irmãos. E você já pode imaginar que num ambiente assim, a possibilidade de haver confusão, discórdia, desentendimento e muitos problemas emocionais é muito grande. E foi isso que aconteceu com a vida de José. José cresceu num ambiente assim, bem difícil. Ele tinha que disputar espaço com seus irmãos mais velhos, eram praticamente todos mais velhos, com exceção de um, eram 12 ao todo. E nesse ambiente, Jacó, ou Israel, como a Bíblia diz, ainda, claro, como um pai falível, imperfeito, ainda cometeu alguns deslizes. E um deles foi demonstrar mais ou maior amor por um dos filhos em detrimento dos outros, como a Bíblia relata aqui, nós acabamos de ler. E a Bíblia diz que Jacó, Israel, amava mais o seu filho José, porque era o filho que ele teve com a mulher que ele mais amava, a mulher Raquel, que era das suas esposas que ele mais amava. Então esse tipo de preferência numa família, né, um pai preferir um filho em vez de outro, isso é um barril de pólvora, traz muitos problemas. Então mesmo Jacó tendo suas falhas, José também certamente cresceu tendo as suas, ele acabou sendo um garoto muito mimado, e o pai certamente dava preferência para ele em muitas coisas. Isso acabou conduzindo, fazendo com que ele chegasse à sua adolescência, aí a idade de 17 anos, e ele possuía esse hábito de acabar trazendo más notícias dos seus irmãos para o seu pai. Tudo que os seus irmãos faziam de errado, ele era o primeiro a contar para os seus pais. Então imagine essa situação, né? Provocando a ira e os ciúmes dos irmãos. Bom, a Bíblia diz que o que aconteceu em seguida, se você ler o relato aí de Gênesis 37, é uma história bem conhecida. Um dia que José foi apacentar os rebanhos junto com os seus irmãos, na verdade ele foi logo em seguida, a Bíblia diz que os irmãos, quando viram ele ao longe, tramaram entre si uma maneira de se livrar do seu irmão, porque ele não era querido, ele não era bem desejado ali no meio deles. Então eles resolveram vendê-lo como escravo para uma caravana de ismaelitas que ia para o Egito. E isso parece uma tragédia, não é mesmo? Eu acho que essa é uma das maiores crises que poderia acontecer com uma pessoa. Ser vendido
como escravo pelos próprios irmãos, ou meio-irmãos, e ir embora de casa, ser retirado à força de casa, perder o convívio familiar, perder o apoio do pai, da mãe, enfim, da família, e foi isso que aconteceu com José. Bom, essa história ela está na Bíblia para nos mostrar que Deus pode usar crises para o nosso próprio bem. Lá em Romanos capítulo 8, nós lemos que Deus pode transformar coisas boas em coisas ruins, né? Coisas ruins, melhor, né? Coisas ruins em coisas boas para os filhos de Deus. E foi isso que aconteceu com José. A história mostra que ele acabou superando essa crise, foi uma crise terrível na vida dele. Ele, sendo vendido, teve que tomar uma decisão muito rápida na sua vida de viver a melhor forma possível e se tornar dono do próprio nariz, buscar a sua independência, a sua autonomia, tomar decisões corretas. E logo no caminho para o Egito ele já tomou uma das melhores decisões da sua vida. Ele buscou a Deus e no momento de crise ele pediu que Deus o guiasse. Ele fez um acordo ali, uma aliança com Deus, de que jamais deixaria Deus de lado. Colocaria sempre o Deus verdadeiro em primeiro lugar, não importa onde ele estivesse e o que acontecesse com ele. E isso ajudou muito. Essa é uma das primeiras coisas que nós precisamos fazer para abrir o espaço para o crescimento emocional. É nos reconciliarmos com Deus. E foi isso que José fez. Colocar Deus em primeiro lugar é uma decisão fantástica. E depois dessa decisão foram acontecendo muitas coisas com José lá no Egito, como nós sabemos, e ele acabou sendo provado muitas vezes, mas ele passou por duras provas, problemas graves, mas no final ele acabou dando a volta por cima e Deus o recompensou. E ele acabou se tornando o governador do Egito, como nós sabemos. Eu queria aproveitar essa história de José para tirar algumas lições para nós. Especialmente, como eu disse aqui, essa questão da maturidade emocional. A importância de nós amadurecermos emocionalmente. E aproveitarmos muitas vezes as crises que vêm sobre nós para podermos amadurecer, abrir espaço para a maturidade. Antes, porém, vamos fazer aqui um check-up, vamos dar uma olhadinha. Eu gostaria que cada um pensasse aqui na sua própria vida como anda a sua maturidade emocional. Vamos analisar e vamos fazer algumas perguntas aqui, algumas comparações para nós entendermos e avaliarmos a nossa própria vida, como anda a nossa maturidade. Primeiro vamos comparar aqui como uma pessoa imatura age e como uma pessoa madura age. Então, primeiro, o imaturo ele exige atenção, mas evita qualquer sinal de fraqueza. Ele tem dificuldade de mostrar e aceitar amor. Já a pessoa madura, ela permite mostrar a vulnerabilidade e também compartilhar afeto. Sabe expressar amor e aceitá-lo. Então, olha a diferença aí. De que lado nós estamos aí? Outro detalhe, outra comparação. O imaturo ele não lida bem com críticas e frustração. Ele tem ciúmes e é vingativo. E o humor geralmente é inconstante. Agora, a pessoa que é madura, ela tem as suas emoções como fonte de energia. Quando se sente frustrado, busca uma solução do problema. Então, essa é uma diferença muito interessante. Uma outra comparação. A pessoa imatura evita problemas nos relacionamentos que exigem integridade. Ou seja, quando é colocada diante de uma prova, por exemplo, uma prova de honestidade, né, que exige integridade da pessoa. A pessoa é honesta, a pessoa é correta, a pessoa é uma pessoa que faz o que é o certo. Uma pessoa imatura, normalmente, ela evita problemas nos relacionamentos quando é colocada diante de situações assim. Já a pessoa madura, não. Ela confronta e analisa os problemas de imediato e escolhe sempre a melhor solução possível. Não importa as consequências, ela consegue pesar na balança os prós e os contras e sempre vai seguindo
a sua própria consciência. Uma outra comparação: o imaturo ele não aprende com as experiências. Ele crê que são fruto de sorte, azar ou então fatalidade e tem pouca responsabilidade individual. Já a pessoa madura, ela busca responsabilidades e segue em frente com seus erros. A vida é um eterno aprendizado. Olha que interessante, até agora tudo que nós falamos até aqui já dá para a gente comparar com a vida de José. José, por exemplo, ele foi para o Egito, depois começou a trabalhar na casa de Potifar como mordomo, e ali ele foi provado, foi acusado injustamente, depois foi parar na prisão, mas em nenhum momento da vida dele ele deixou que isso o abalasse. Ele não ficou achando que isso era questão de sorte ou azar, ou tirando a sua responsabilidade dos eventos. Ele assumia tudo e procurava dar a volta por cima. Então é um sinal de que ele realmente começou a amadurecer. Um adolescente, mimado que ele era, acabou, por causa das crises que ele passou, acabou amadurecendo e fazendo com que as suas decisões o levassem a se tornar uma pessoa, um adulto, né, maduro diante das situações. Uma outra comparação: o imaturo ele evita a realidade. Ele geralmente é pessimista e raivoso. Ataca os outros quando se sente frustrado. E é muito ansioso também. Já a pessoa madura é tranquilo e autoconfiante. Acredita que consegue aquilo que ela quer. O imaturo é dependente, facilmente influenciável e indeciso. Não se sente responsável pelos seus atos ou deficiências. É supersensível a críticas e ao mesmo tempo insensível ao sentimento dos outros. Já a pessoa madura, ela é independente, mas sabe trabalhar em grupo quando precisa. É cooperativo, empático e sensível às necessidades dos outros. Bom, por essa comparação que nós fizemos, se nós analisarmos a vida de José, nós vamos ter a certeza absoluta que ele realmente na adolescência era um garoto muito mimado, muito imaturo emocionalmente, e pelas crises que ele passou na sua vida, essa grande crise, essa separação, nunca mais ele, ou durante um grande tempo, né, da sua vida, ele não pôde ver mais sua família, mas Deus o estava preparando e ele foi tomando decisões acertadas, buscando a Deus, crescendo diante das dificuldades, das incertezas, diante de outras crises que também vieram sobre ele. E ele se tornou um homem muito maduro emocionalmente, muito confiante e sabia tomar decisões. E nunca, claro, abandonou Deus, sempre colocou Deus em primeiro lugar. Bom, diante disso, nós podemos pensar na nossa vida, né? Nós estamos passando agora por uma crise grande aí, uma crise que o mundo nunca enfrentou. E eu não sei, você que está me ouvindo aí agora, eu não sei qual é a sua situação. Talvez você já esteja muito preocupado com o que vai vir pela frente, talvez algumas ansiedades estejam abalando o seu coração, você esteja preocupado com a família, com a sua vida, com recursos financeiros, com saúde. Seja lá qual for a sua situação, eu gostaria que você primeiro parasse um pouco e analisasse essa história de José. José tinha apenas 17 anos quando foi arrancado covardemente, injustamente da sua família, e isso fez com que ele tivesse que repensar a sua vida. Eu acho que agora, nesse momento de crise, é um ótimo momento para cada um de nós também podermos repensar algumas coisas, alguns valores, alguns conceitos, repensar algumas atitudes em nossa vida e abrir espaço, talvez, para nós crescermos emocionalmente também. Lembrando que o crescimento emocional ajuda muito também no crescimento espiritual. As duas coisas caminham juntas. E eu convido você agora a darmos uma olhada em alguns sinais de maturidade emocional. Por exemplo, saber dizer adeus ao passado, ou seja, limpar a dor do passado, perdoar se preciso e ser livre para seguir em frente. Sabe que uma das barreiras assim grandes para o crescimento emocional na nossa vida
é quando nós não sabemos perdoar. Esse mundo é muito injusto, esse mundo é cruel por causa do pecado, do mal que existe aqui, e talvez alguma coisa tenha acontecido na sua vida que tenha trazido uma mágoa muito grande no seu coração. E quem sabe você esteja aí preso a essa mágoa e essa mágoa seja uma barreira para o seu crescimento emocional. Dos sinais de maturidade emocional é justamente isso, é saber limpar essa dor do passado, saber perdoar se for preciso e partir para frente. Seguir a vida em frente. Esse é um grande sinal. Um outro sinal, parar de reclamar. Isso abre caminho para as mudanças, com certeza. Parar de reclamar. Nós temos muitas vezes a tendência de reclamar muito das circunstâncias da vida e ficamos paralisados no tempo, quando na verdade, se nós não deixamos isso nos congelar, nos paralisar, nós podemos seguir em frente e fazer mudanças importantes na nossa vida. Um outro aspecto de sinal de maturidade, reconhecer o sucesso dos outros. Entender que a vitória dos outros não significa que você falhou. Geralmente a pessoa imatura, ela tem dificuldade em reconhecer o sucesso das pessoas com quem convive. Então isso é um sinal para nós. Nós precisamos alcançar esse nível de ser felizes ou estar felizes também com o sucesso dos outros. Um outro aspecto, um sinal de maturidade, parar de ver as relações pessoais como um campo de batalha, onde tem que haver vencedores e perdedores. Tem pessoas que passam a vida inteira competindo com os outros. Marido competindo com mulher, mulher competindo com o marido, os pais competindo com os filhos, com colegas de trabalho, e tudo vira competição. Sempre tem que achar que tem que ser melhor que os outros, tem que ganhar, tem que ser mais isso, mais aquilo. Isso não é um sinal de maturidade emocional. As relações pessoais, elas precisam ser desfrutadas de outra forma, precisam ser encaradas de outra forma. Um outro sinal, aprender a se abrir emocionalmente. Compreender que vale a pena o risco da vulnerabilidade. Só assim é possível crescer. No caso de José, se nós analisarmos como foi interessante, a vida de José, quando ele estava lá no Egito, em determinado momento ele teve a oportunidade de rever os seus irmãos. Lá em Israel começou a ter uma fome muito grande, uma seca, e uma fome, e eles tiveram que ir lá para o Egito comprar comida. E nessa época José já tinha se tornado governador do Egito. E quando ele viu os irmãos, ele ficou comovido. Mas aí aconteceu uma coisa muito interessante. José já tinha perdoado os seus irmãos no seu coração. Por isso ele já tinha aberto o caminho para o seu crescimento emocional. E ele demonstrou esse perdão. Ele disse aos seus irmãos que os perdoavam, que não tinha mágoa nenhuma com eles, apesar do que eles fizeram, e ele acabou se abrindo emocionalmente também. A Bíblia diz que chegou uma hora até que ele chorou, muito emocionado por aquele reencontro e por Deus ter dado a oportunidade de rever os seus irmãos, não é? Então, olha como José aprendeu muito na vida, Essas crises na vida de José fizeram ele rever muitas coisas, Um outro sinal de maturidade, não se importar com o que os outros pensam de você. Não se deixar influenciar pelas expectativas que outros têm de você. Muitas vezes a gente tem medo do que os outros pensam ou do que vão pensar, medo de ser julgado, medo de ser rejeitado. Então, tudo isso são barreiras para o nosso crescimento emocional. E nós temos que aprender a avançar nesse aspecto. Um último sinal aqui de maturidade emocional, aceitar suas limitações e não se castigar pelos seus erros. Errar é humano. É melhor que a gente erre pouco, claro. Mas errar é humano. E aceitar o que não pode ser mudado e tentar melhorar aquilo que pode. Todos esses são sinais de maturidade. E seria muito bom se nós fizéssemos uma avaliação, Como anda a nossa vida emocional? O que precisa para a gente crescer um pouco mais, E aproveitarmos essa crise pela qual nós estamos passando para rever muitos conceitos, Eu queria agora mencionar os dois maiores obstáculos que existem para a nossa maturidade e nosso crescimento
emocional. Primeiro, as pendências espirituais com Deus. O que seriam pendências espirituais com Deus? Seria justamente o fato de nós vivermos longe de Deus, de nós não ligarmos para Deus, de nós não nos relacionarmos com Deus, ou de estarmos talvez com a consciência pesada por causa de alguma coisa, né? Termos a consciência pesada, um sentimento de culpa talvez, que nos afasta de Deus. Tudo isso são pendências espirituais. Se você tem esse tipo de coisa, se você se sente longe de Deus, se você sente um vazio no seu coração, você precisa resolver isso. E só tem uma maneira de você resolver isso: você buscar a Deus, você se colocar diante de Deus e começar a se relacionar com Ele, começar a experimentar essa vida espiritual com Deus. Pedir perdão por aquilo que você percebe que precisa pedir, aquilo que o Espírito Santo tocar no seu coração, ter a sua consciência tranquila e ter paz com Deus. Esse é o primeiro item aqui. O segundo, pendências emocionais com familiares. Esse é um grande obstáculo também para o crescimento emocional. O que seria isso? Seria nós termos também assim barreiras emocionais com familiares. Você não se dá bem com alguém da sua família, você tem bloqueios emocionais com alguém por causa de alguma coisa, alguém talvez tenha feito alguma coisa com você, você precisa perdoar. Não é fácil perdoar, mas é necessário. E o perdão, ele livra a pessoa de um peso muito grande e abre caminho para o crescimento emocional. Então, tem alguma pendência? Você acha que o seu pai ou a sua mãe deve alguma coisa para você? Acha que alguém da sua família deve alguma coisa para você? Então, tente apagar isso da sua mente, tente perdoar qualquer coisa que haja dentro dos seus relacionamentos familiares, porque isso é uma das grandes barreiras que nós temos observado. Olha no caso de José, por exemplo. Ele não teria crescido emocionalmente se ele não tivesse perdoado os irmãos dele por causa daquilo que fizeram, né, a traição que fizeram com ele. Ele não teria crescido emocionalmente. E se ele não crescesse emocionalmente, dificilmente ele poderia se tornar um líder, um governador do Egito como ele se tornou. Porque quando a pessoa se torna muito fraca emocionalmente, ela tem muitas barreiras no seu crescimento até profissional. Ela não consegue crescer profissionalmente, não consegue se tornar uma grande pessoa. Isso afeta toda a nossa vida. E afeta inclusive a vida espiritual também. Então essas são as duas grandes barreiras que nós temos que vencer. E aqui fica então a sugestão: se você acha que tem alguma coisa que precisa ser resolvida com Deus ou com alguém da sua família, não perca tempo. Livre-se disso para você ter o caminho aberto para o seu crescimento espiritual. E por último aqui eu queria mostrar apenas essa charge aqui, né? É a diferença entre uma lagarta e uma borboleta. E a lagarta diz assim: você está diferente, estou percebendo, né? E a borboleta diz: eu estou em paz com Deus e com minha família. Lógico, isso aqui é uma charge para mostrar apenas aquilo que nós estamos dizendo, né? A diferença se você quer ser uma lagarta ou uma borboleta na vida. Você quer crescer emocionalmente e também espiritualmente ou não? Nós estamos vivendo essa crise toda aí e não sabemos exatamente até quando vai. Porém, essa crise pode ser um grande momento e uma grande oportunidade para o nosso crescimento. Não perca essa chance. Se você identificou aqui por esses pontos, conceitos que nós levantamos hoje aqui, que nós apresentamos, se você identificou que realmente precisa crescer espiritualmente, que você é pequeno, limitado nessa área, não perca a oportunidade. O que falta na sua vida com Deus? O que falta na vida com seus familiares, com as pessoas que o cercam? Livre-se de todas essas barreiras e deixe que Deus o ajude a se tornar uma grande pessoa, um grande homem, uma grande mulher. É o meu sincero desejo aqui, que Deus abençoe a todos nessa noite.